Bem, então nessa aula nós vamos começar a considerar técnicas especiais utilizadas na resolução da equação de Poisson, mais especificamente técnicas especiais que são utilizadas na resolução da equação de Laplace. Nós vamos considerar duas técnicas bem conhecidas que são empregadas para esse propósito. O objetivo é determinar o potencial elétrico na região do espaço na ausência de cargas elétricas. É o que nós estamos nos referindo à resolução da equação de Laplace. Muito bem, então essas duas técnicas, primeiramente, consiste no método das imagens, que nós vamos considerar hoje, tá? Mas também a técnica de separação de variáveis. E nós vamos aproveitar para descrever a técnica, o método de separação de variáveis, considerando problemas, exemplos da aplicação dessa técnica de separação de variáveis em problemas com simetria ou mais apropriadamente descritos utilizando coordenadas retangulares. E a segunda opção seria também exemplificar a técnica de separação de variáveis em sistemas com simetria esférica. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a equação de Poisson e a equação de Laplace. Só relembrando, aquilo que nós já vimos anteriormente, o campo elétrico já é bem descrito. Olha, o campo elétrico produzido por uma distribuição volumétrica de carga ρ, tá? Ela é algo que depende da densidade de carga e também da posição, esse R aqui, aponta radialmente, na direção de R chapéu. Então, resolvendo essa integral, muitas vezes é uma integral que pode ser resolvida de modo simples para dar o campo elétrico diretamente. Então, essa é a técnica de cálculo do campo integral, do campo elétrico, pelo método de integração direta. Bem, uma outra maneira de determinar o campo elétrico é calculando primeiramente o potencial elétrico em vantagem sobre o campo elétrico por integração direta, porque o campo elétrico, essa integral que constitui o campo elétrico, é uma integração que envolve vetores, uma integração vetorial, enquanto que o potencial nós estamos integrando um escalar. Então, a princípio, é mais fácil determinar primeiro o potencial para depois calcular o campo elétrico via derivação. Muito bem, então, aplicando o Laplaciano de V, tá? Nós encontramos que o Laplaciano de V é proporcional a essa densidade de carga. Isso vem pelo fato do rotacional do campo elétrico ser sempre nulo, o rotacional do campo elétrico ser sempre nulo, e em vista disso podemos descrever o campo elétrico como o gradiente de uma função escalar, que é o potencial. Calculando então o divergente do gradiente de V, nós temos o Laplaciano de V, que é menos 1 sobre ε0 vezes ρ, onde ρ é a densidade de carga. Acontece que, na maioria das situações, ou em boa parte dos problemas, a grande parte do espaço não tem carga. A carga elétrica ela fica localizada nos contornos. Então, o grande volume do nosso sistema tem carga nula. Então, se o ρ é zero na maior parte do espaço, sendo que a carga possa estar, então, depositada nos contornos, na superfície, então, nós temos que o Laplaciano de V é zero. Enquanto essa é a chamada equação de Poisson, essa é a equação de Laplace, onde o Laplaciano de V dá zero. Em vista disso, em coordenadas retangulares, nós temos que o Laplaciano de V é dado pelas somas, a soma das segundas derivadas de V em relação ao espaço. Então, nosso objetivo nesse capítulo vai ser calcular uma função, determinar uma função potencial elétrico V que seja solução da equação de Laplace. Então, uma vez que eu determino V, que é solução da equação de Laplace, via derivação eu posso encontrar o campo elétrico.
Tá bom? Então, ao invés de calcular o potencial por integração ou o campo elétrico por integração direta, eu posso calcular o potencial resolvendo a equação de Laplace para essas situações onde a densidade de carga é nula. E aí a gente vai ter, então, o potencial, solução da equação de Laplace, posso derivar e encontrar o campo elétrico. Uma maneira de encontrar o Laplaciano, né, em coordenadas generalizadas, não só retangular, como nós estamos fazendo aqui, ó, não só retangular, mas uma maneira é utilizar essa formulação para o Laplaciano de uma função escalar t, tá? Em coordenadas generalizadas. Então, em coordenadas generalizadas, nós temos que o Laplaciano de uma função escalar t é 1 sobre fgh, da derivada parcial em u, e gh sobre f, parcial de t em u, mais a derivada parcial em v, vezes esse termo, mais a derivada parcial em w. Essa aqui é a formulação geral para o Laplaciano em coordenadas generalizadas. No caso do sistema de coordenadas cartesiano, o u, o v e o w são trocados por x, y, z, e as funções f, g e h, todas elas valem 1. Então, se eu pegar essa expressão que vale para qualquer tipo de coordenada, se eu trocar o u, o v e o w por x, y, z, respectivamente, e o f, g e h por 1, aqui nessa formulação, eu vou obter esse mesmo resultado. Tá? Por outro lado, se eu trocar as funções u, v, w por r, θ e φ, e o fgh por 1, r e r sem de θ, eu encontro o Laplaciano, a forma do Laplaciano em coordenadas esféricas. E se eu substituir o u, v e o w por s, φ e z, como está descrito aqui na terceira linha, e ao mesmo tempo trocar o f e o g e o h por 1, s e 1, eu encontro, portanto, o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Sendo assim, posso utilizar essa relação para encontrar ou calcular o Laplaciano em qualquer sistema de coordenadas de meu interesse. Muito bem, então vamos lá. Antes de considerar as técnicas propriamente ditas, é importante a gente dar atenção a alguns princípios que vão nos ajudar a determinar uma estratégia para a resolução da equação de Laplace. A primeira coisa é considerar as condições de contorno e o teorema da unicidade. Então, o primeiro teorema da unicidade diz: a solução para a equação de Laplace num determinado volume V é exclusivamente determinado se V for especificado na superfície de contorno S. Então, aqui na figura 3.5, nós temos um volume V e uma superfície S que determina o volume V. Então, o teorema da unicidade diz que a solução da equação de Laplace nesse volume, determinado volume, é exclusivamente determinado se V for especificado na superfície. Ou seja, não existem duas equações ou dois valores do potencial elétrico para um só valor dele na superfície. Se eu conhecer o valor de V na superfície, então, nesse caso, eu não tenho dúvida de que se eu encontrar o V no volume, eu não tenho dúvida de que existirá outro valor. Aquele valor é único e exclusivo. Existe um só valor, se eu determinar o valor de V na superfície, então o valor de V no volume é um só. Eu não tenho dúvidas de que, mesmo que eu procure por outra técnica, outro caminho qualquer, eu não vou encontrar um valor diferente daquele que eu já encontrei. Vamos ver então se a gente consegue entender um pouquinho melhor essa afirmação. Aqui mostra que na figura 3.5 nós temos aqui um volume e o seu contorno. Então digamos que V1 e V2 são soluções da equação de Laplace. V1 é solução e V2 é solução. Então os dois resolvem a equação de Laplace. Quer dizer, se eu calcular o Laplaciano de V1 dá zero. E se eu calcular o Laplaciano de V2 também dá zero. O que nós queremos saber é o potencial V3 definido como a diferença entre V1 e V2. O que eu quero dizer é que esse V3 é sempre zero.
Se ele é zero, é porque V1 e V2 são iguais. Portanto, se eu sei o valor de V, um determinado valor do potencial V1, outro valor V2 que eu encontrar dá o mesmo V1. Não é diferente. Então, eu posso fazer isso assim. Ó. Se V3 é a diferença entre eles, provando que V3 é zero, vai me mostrar que V1 e V2 são iguais. Então, vamos lá. Calculando, então, o Laplaciano de V3, o que é que eu tenho? O Laplaciano de V3 é o Laplaciano de V1 menos V2, ou seja, o Laplaciano de V1 menos o Laplaciano de V2. Mas o Laplaciano de V1 é zero e o Laplaciano de V2 é zero. Então eu fico com 0 menos 0, portanto o Laplaciano de V3 é zero. Isso mostra que V3 tem um valor constante. Mostra que ele já tem um valor constante. Então, essa constante de V3 é arbitrária, que pode ser inclusive zero. Então aqui ele diz que adquire o valor zero em todos os contornos, já que V1 e V2 são iguais. Muito bem. A equação de Laplace não permite máximos e mínimos locais. É uma das propriedades da solução da equação de Laplace. Não permite máximos e mínimos locais. Então nem V1 e nem V2 podem ser um pode ser maior do que o outro. Nesse sentido, o máximo e o mínimo de V3 são zero. Não existe diferença do V3 para o V1 e nem do V3 para o V2. Portanto, se o Laplaciano de V1 e o Laplaciano de V2 dá zero e o Laplaciano de V3 dá zero, é porque V3 está no ponto médio entre V1 e V2 e não existe diferença entre eles. Logo, V3 deve ser zero em toda a região. Se V3 é zero, V1 e V2 são iguais. Bem, então isso aí mostra que a solução é única, né? É o primeiro teorema da unicidade. Podemos observar também, a partir disso, que não importa que método você utilize para determinar o potencial, não importa que método, se você, de alguma maneira, encontrou o potencial elétrico de uma determinada configuração, não importa o caminho, ou adivinhou, ou você foi testando soluções, não importa. Se ele descreve o valor do potencial e concorda com o valor do potencial elétrico V nas superfícies, então aquela resposta é única e não existe outra. É isso que o teorema da unicidade nos fala. Então vamos considerar agora o problema clássico da carga-imagem. Vamos considerar agora o método das imagens. O método das imagens é um método simples, mas muito engenhoso, tá? Então ele diz o seguinte: suponha que uma carga pontual Q seja mantida a uma distância d acima de um plano condutor infinito e aterrado. Então nós temos aqui o plano XY, que é infinito e está aterrado. Essa superfície tem potencial igual a zero. Essa carga aqui eu trouxe lá do infinito, z infinito, e fui aproximando, descendo e parei com ela bem aqui, a uma distância d do plano. Pergunta: qual é o potencial na região acima do plano? Bem, a gente não quer saber o potencial na região abaixo. Por quê? Porque a única região que existe para nós é a região com Z positivo. O Z negativo não existe. A gente aterrou o plano e trouxe a carga de cima para baixo. Tá bom? Então a gente quer saber qual é o potencial na região acima do plano. Lembrando que se essa carga é positiva, à medida que ela se aproxima, ela deve induzir uma carga elétrica negativa aqui no plano. Então deve aparecer um sigma menos aqui na superfície do plano, tá? Aqui onde o potencial é zero. Então vamos lá, né? O que nós sabemos é potencial é zero quando Z é zero. Ou seja, o potencial aqui na superfície é zero porque o plano condutor está aterrado. E o segundo é que, deixando a carga Q aqui, né, Q paradinha aqui, a distância D do plano, e mantendo o plano aterrado, se eu me afastar para longe, né, distante da carga, o potencial vai a zero. Então, eu estou indo para o infinito, o potencial vai a zero. Muito bem, então nesse caso, o que é que nós temos que fazer?
Nós vamos escrever um potencial como se fosse o potencial produzido no espaço por uma configuração assim, olha. Uma carga positiva lá em cima, a gente vai tirar o plano, faz de conta que o plano não existe, e no lugar do plano nós vamos ter agora uma carga simétrica, ó, na distância D a partir do zero, tá? Só que de sinal contrário. A gente lembra que se essa carga é positiva, as linhas de campo que saem dela morrem no plano fazendo 90 graus. Então aqui elas viriam e fariam 90 graus, caindo assim para o lado. Ó. Então nesse caso, as linhas de campo viriam daqui e morreriam na negativa. Então é como se o plano aqui tivesse o mesmo efeito que essa carga negativa aqui. Então o que nós estamos fazendo é representando esse plano infinito e aterrado por essa carga negativa menos Q. De modo que essa carga negativa menos Q, ela faz o mesmo papel que o plano. Escolhendo um ponto no espaço aqui, ó, com coordenadas x, y, z, o potencial aqui num determinado ponto vai ser o potencial gerado por essa carga positiva e gerado por essa carga negativa. Então, é 1 sobre 4πε0, Q sobre raiz de x2 mais y2 mais z menos d ao quadrado. Esse aqui é o potencial gerado por essa carga, mais o potencial gerado por essa carga negativa. Então, o sinal de menos da carga Q vem para cá. Então, fica menos Q sobre raiz de x2 mais y2 mais z mais 2 ao quadrado. Esse é o potencial, exatamente o potencial que descreve a fórmula, a equação que descreve o potencial aqui para z maior do que zero. Então não importa se o que a gente fez foi trocar o plano por uma carga pontual equivalente. Funciona da mesma forma. Se isso aqui, será que isso aqui satisfaz as condições de contorno? Vamos lá, as condições de contorno estão aqui em cima, né? Então, se eu for para z igual a zero, o que eu tenho? Quando eu coloco z igual a zero aqui, eu fico com d ao quadrado. Quando eu coloco z igual a zero, eu fico com d ao quadrado. Então, essa expressão fica igual a essa. Portanto, o resultado é zero, o potencial tem que dar zero mesmo. Isso aqui é verdade. Por outro lado, se eu fizer d muito menor, d ao quadrado muito menor do que x2 mais y2 mais z2, tá? Se eu fizer isso, o que acontece? Eu estou indo para muito longe, né? Se eu estou indo para muito longe, fazendo d muito menor, eu posso tirar isso, tirar o d em comparação com o z, ó, tiro o d em comparação com o z. Novamente, isso aqui vai ficar Q sobre raiz de x2 mais y2 mais z2 menos Q sobre raiz de x2 mais y2 mais z2. Portanto, dá zero de novo. Então, essa equação, ela satisfaz perfeitamente as condições de contorno. Sendo assim, não interessa o método como eu encontrei. O que interessa é que ela satisfaz as condições de contorno. E pelo teorema da unicidade, se existe uma solução que satisfaça as condições de contorno, não existe outra diferente, ela é única. Bem, podemos explorar um pouquinho mais esse problema, voltando agora para a nossa situação. O potencial aqui elétrico nós já sabemos quanto vale, e a partir disso, conhecendo V, nós podemos determinar a carga elétrica superficial induzida no plano. Lembra das equações, aplicando as equações, as equações da integral de E interno dl e a integral do divergente, aliás, de E interno dA, na superfície a gente encontrou uma das condições de contorno como sendo sigma igual a menos ε0 derivada parcial de z em relação à direção normal. No caso aqui, direção normal é a direção do eixo z, normal à superfície, tá certo? Então, com isso, nós conseguimos determinar
a densidade superficial de carga que é induzida aqui no plano. Lembra que a gente trouxe apenas a carga positiva para cá e isso induziu uma carga negativa aqui. Então vamos ver se isso é verdade. Quando isso acontece, nós vamos ter, no nosso caso, ó, é a derivada parcial em z, a direção normal aqui é z. Então a gente vai derivar em relação a z, deriva em relação a z e no resultado coloca z igual a zero. Depois que tirar z igual a zero, eu vou multiplicar por menos ε0 e, portanto, eu tenho a densidade superficial de carga induzida. O potencial, como nós lembramos, ó, é essa expressão. Nós vamos derivar isso aqui em relação a z. Derivando em relação a z, nós temos 1 sobre 4πε0, que multiplica menos q vezes z menos d, dividido por isso tudo aqui, ó, elevado a 3 meios, mais, agora q que multiplica z mais d, tudo isso aqui elevado a 3 meios. Então, na realidade, nós temos toda essa expressão aqui só derivando em z. Nós derivamos em z, tá bom? Agora, se eu colocar z igual a zero, colocando z igual a zero, aqui vira 0, 0, 0 e 0. Então, os dois denominadores aqui são iguais e os numeradores também. Nós vamos ficar aqui, olha, com menos q que multiplica menos d dá mais qd. E aqui mais qd. E os dois iguais, eu vou ficar com duas vezes isso aqui, ó, com o z igual a zero. E aí, simplificando, temos que o sigma vai ser menos qd sobre 2π, que multiplica x2 mais y2 mais d2 elevado a 3 meios. Essa é a densidade superficial de carga. Veja que ele só depende de x e y, não depende de z. Claro, porque nós estamos no plano aterrado, que é o plano xy. Tá bom? Então esse daqui é a densidade de carga. Se eu for um cara curioso, eu vou querer saber qual é a carga elétrica total do plano. Essa daqui diz como a carga induzida se distribui ou se espalha no plano. Mas se eu juntar toda essa carga, qual é o valor que dá? Para saber isso, eu tenho que integrar sigma na superfície, né? Q induzido vai ser a integral de sigma dA. Como sigma, eu posso substituir o sigma em vez de x e y, posso substituir, né, ao invés de representar em coordenadas retangulares x e y, eu posso representar coordenadas polares, onde x é r seno de θ e o y é r cosseno de θ. Então, simplificando aqui, mudando de coordenadas de x e y para r, nós vamos ter que o sigma é menos qd sobre 2π R2 mais D2, 3 meios. Então eu troquei isso aqui tudo, ó, por R2, tá? Mudando aí de coordenadas, né? De coordenadas retangulares para coordenadas polares. Por quê? Porque o dA eu posso também integrar, eu posso mudar a variável de integração dA de x e y para coordenadas polares esféricas, que vai ser R dr dφ. Então eu vou integrar dr dφ, a integral de 0 a 2π, de 0 a π de sigma r dr dφ. Então, seguindo aí, olha, nós vamos ter o que? Resolvendo a integral, vai ser qd sobre raiz de r2 mais d2 de 0 a infinito. E 0 a infinito vai ser menos q. Tá? De modo que a carga total induzida, perceba, olha, a carga total induzida na superfície, ela vai ser igual a menos Q. Surpreendentemente, é o mesmo valor da carga imagem que a gente havia suposto. Tá? Então isso aí é um resultado interessante para a gente, né? Tá certo? A carga total induzida ela é igual e oposta à carga elétrica que eu aproximei. Bem, um outro problema interessante é aproximar
de uma esfera de raio Rzão, uma esfera que tem a sua superfície aterrada também. Então, se está aterrada, a gente aproxima a carga mais Q a uma distância A do centro da esfera, onde A é maior do que Rzão. Então, o que nós queremos é calcular o potencial num determinado ponto do espaço aqui fora. Nesse ponto, eu tenho a distância dele para o centro da esfera, vale R. A distância desse ponto para a carga Q, vale esse R aqui, ó. E ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Trazendo essa carga positiva para cá, vai induzir nesse pedaço aqui, olha, nesse segmento aqui, essa superfície que está exposta para a carga positiva, vai aparecer uma densidade de carga negativa e desse lado uma densidade de carga positiva. É como se eu colocasse aqui no centro, bem aqui no meio, olha, uma carga Q', tá bom? Localizada a uma distância B a partir do centro. Então essa esfera de raio Rzão, ela está aqui, ó. A esfera de raio Rzão está aqui, viu? Tá bom? O raio Rzão é maior do que B e menor do que R. Então essa esfera aqui, ela está aqui assim, ó, tá? Muito bem. Então o que nós temos que fazer é calcular o potencial aqui devido, vou trocar essa esfera carregada de metal por essas duas cargas, essa Q' e essa Q. O valor do Q eu conheço, é Q, mas o valor do Q' eu não sei qual é. Eu não posso dizer que é menos Q, que esse Q' é menos Q. Pode ser que seja, pode ser que não, vamos descobrir, né? Então, o que é que nós temos? O potencial aqui é dado pelo campo, pela presença dessa carga e pela presença dessa carga Q'. De modo que V é 1 sobre 4π, ε0, Q sobre R, Q sobre R e Q' sobre R', Q' sobre R'. É um problema proposto você usar a lei dos cossenos para expressar o R como sendo esse R aqui, ó, esse R como sendo R2 mais A2 menos 2RA cosseno θ e expressar esse R' como sendo Rzão ao quadrado mais Rzinho A sobre Rzão ao quadrado menos 2RA cosseno de θ. E o Q' trocar por menos Q. Então, se eu considerar o potencial descrito por isso, eu consigo satisfazer as condições de contorno. Sabe qual é? As condições de contorno é quando eu vou para infinito, o potencial é zero. Se eu fizer R para infinito, esse R e esse R aqui e esse R para infinito, vai dar zero. E se eu vier para a superfície, se eu fizer R e R, esse Rzinho aqui, ó, igual a Rzão, colocando Rzão aqui e aqui, eu também vou ter zero, porque eu vou estar na super, é como se eu viesse com esse ponto para aqui fora, para a superfície da esfera. E a superfície da esfera está aterrada, o potencial é zero. Eu troquei então uma esfera aterrada, neutra, uma esfera metálica aterrada, por uma carga Q' situada numa distância B, onde B vale RA sobre Rzão. Esse aqui, ó, é o valor do B. Esse aqui é o valor do B. Tá? Então, quando eu faço isso, o que eu encontro é que eu posso substituir essa distribuição de carga, né, uma casca esférica aí, por uma carga pontual Q' de mesmo valor que esse Q, mais localizado a uma distância B dado por RA sobre Rzão. Muito bem. Então esse aí é o valor, né, o valor do B e o valor do Q', que substituindo aqui e usando a lei dos cossenos,
eu encontro exatamente este potencial que vai satisfazer as condições de contorno. Zero no infinito e zero em R, esse R aqui, ó, igual a R. Então nós ficamos por aqui. Descrevemos aí, ou ilustramos, né, o uso da técnica do método das imagens para descrever o potencial no espaço onde a maior parte dele é vazio em termos de carga elétrica, né? Ou seja, a densidade volumétrica de carga é zero.